Bom, pessoal, dando continuidade aí, então, atividade 1, na página 116, tá? Vou corrigir esse 1 primeiro. Página 116, vamos lá. Nós tínhamos aí uma imagem, né? E tínhamos tópicos de títulos e subtítulos jornalísticos, tá? Considerando esses seguintes subtítulos e títulos, nós vamos responder as questõezinhas até a letra D, ok? Então, nós temos assim: na terra dos gringos, compra de imóveis no exterior atrai brasileiros, seja para investir ou para passar as férias, até mesmo para alugar. Tópico 2. A bola da vez. Quem que é a bola da vez? Portugal se transforma na menina dos olhos dos brasileiros, que planejam deixar o país por causa da crise. 3. Portugal atrai brasileiros que buscam imóveis no exterior. Proximidade cultural e preços inferiores aos de outros países europeus desperta interesse dos brasileiros por imóveis de Portugal. Tópico 4. O Brasil nunca esteve tão apaixonado por Portugal. O setor imobiliário, dá pulos de alegria ao ver investidor brasileiro, depois da crise econômica, trocar Miami por Lisboa. Então, nós vamos assim. Dentro desses tópicos que nós lemos aqui, títulos e subtítulos jornalísticos, na letra A, qual dos textos mostra maior objetividade? Se nós olharmos bem aqui, qual que é aquele que diz exatamente o que ele quis fazer na propaganda? É o texto 3, tá? Então, na letra A, nós vamos colocar o número 3. Na letra B, você tem a pergunta: qual você considera mais atrativo e por quê? Aí seria uma resposta pessoal. Eu considero o número 2, tá? Resposta pessoal. Letra C. Encontre nesses textos as expressões empregadas para modalizar a linguagem. Destaque no texto e substitua-as por outras não modalizadas que possam traduzir as mesmas ideias pretendidas. Então, aí nós vamos observar, tá? Enquanto vocês corrigem direitinho aí, eu vou abrir aqui na minha página para a gente fazer a correção. Se nós observarmos, pessoal, aí quais seriam as palavras que chamam mais atenção? Né? Então, cada texto é uma respostinha aí em relação a isso. Então, na letra B a gente já falou, letra C agora, tá? Então, na letra C, para começar, nós vamos começar aí com o texto 2. Por quê? Ele apresenta maior neutralidade, tá? Então, ele não contém expressões modalizadoras. Então, nós vamos colocar aí. O texto 2, ele não contém. Texto 2. O texto 2, apresenta maior neutralidade, vírgula. Por isso, não contém ele não contém aí marcas de modalização, tá? Expressões modalizadoras fica melhor. Expressões modalizadoras. Então, a gente vai perceber assim que nos demais textos nós temos. Então, vamos colocar nos demais textos, eu vou colocar as palavrinhas. Nos demais textos, as expressões são: dois pontos, vou colocar de preto aqui para ficar um pouquinho mais visível, tá? No texto 1, nós temos aí na terra dos gringos, para identificar o local que eu estou falando. Na terra dos gringos.
Depois nós temos ali, vamos colocar entre aspas, né, que foi a expressão modalizadora que eu retirei. No texto 2 a gente já falou. Então, no texto 1, aí nós temos assim, ó. Bola da vez e menina dos olhos. Na onde? No texto 3. Então, vamos lá. Texto 3. Bola da vez, aqui é a notícia aí, né? Mais quente da vez. E menina dos olhos. Que é algo precioso aí. Que alguém está de olho, né? Depois nós temos Brasil apaixonado, pulos de alegria, no texto 4, tá? Deixa eu pegar meu pano para eu continuar. Manu, tô perguntando se eu vou continuar, gente. Eu tô gravando, viu, Manu? Então, aí, vamos lá. Faltou o texto 4 aí, né? Então, vamos lá. Brasil apaixonado. Brasil apaixonado, pulos de alegria. Tudo entre aspas, né? Porque nós retiramos do texto. Pulos de alegria. Nós temos aí, então, texto 4, ok? Aí, está perguntando para vocês, assim, que a gente poderia mudar aí essas palavras que estão em evidência, tá? Então, por exemplo, em vez de usar como foi usado lá no primeiro texto, a gente poderia colocar a compra de imóveis no exterior atrai brasileiros. Não precisa usar do jeito que foi colocado lá. Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Porque lá não pediu para vocês no exercício transformar aí esses recursos de modalização. Olha só. Para vocês transformarem, substituírem, né? Por outras palavras, por outras não modalizadas, que possam ser traduzidas as ideias pretendidas pelo jornalista. Então, em vez da gente usar aí lá as expressões, por exemplo, terra dos gringos, a gente poderia estar usando aí compra de imóveis no exterior atrai brasileiros, tá? Então, ali do texto 1, compra de imóveis no exterior atrai brasileiros. Nós estaríamos dizendo a mesma coisa, só que de um modo mais simples, tá? Por exemplo, lá na questão lá no número 4, né? No número 4, a gente poderia dizer o quê? Mais do que nunca os brasileiros preferem Portugal. Então, nós estamos também aí agregando valor ao setor imobiliário, mas não precisa dizer de uma forma complicada. Então, vou pôr só esses dois exemplos aqui para vocês terem noção de como fazer, tá? Então, mais do que nunca. Mais do que nunca. Como que eu disse? Os brasileiros preferem Portugal. Bom, pessoal, agora nós vamos partir para o exercício de número 3, tá? O 2 eu não pedi para vocês fazerem ele, pedi para vocês fazerem o 3. Então, nós vamos para o exercício de número 3. Depois, quem estiver fazendo a correção e achar que está indo rápido e não deu conta de copiar, é só ir voltando, tá, gente? Vai voltando, congelando, né? Até você copiar, tá bom? Para eu gravar aqui tem que ser um pouquinho mais rápido. Esse vídeo fica muito extenso.
suspense fica ruim também, né? Número 3. O número 3, pessoal, nós dizemos assim, olha. Cadê? Deixa eu só ler ele para vocês. Número 3 era uma crônica sobre estrangeirismo. Eu pedi para vocês lerem essa crônica, né? E responder as questões. Então, lá na letra A, diz assim, no primeiro parágrafo, a autora expõe o que pensa sobre o problema do excesso de palavras estrangeiras no nosso vocabulário. Que trecho do texto, né, explicitam esse pensamento, mostram esse pensamento. Qual que é o trecho do texto que mostra para nós aí esse pensamento da autora? Então, nós temos vários ali. Mas, por exemplo, era um assunto que não me causava grande frisão, ou seja, que não me chamava atenção. Essa é uma fala dela, da autora. Então, nós podemos colocar aí, puxar entre aspas e colocar esse é um assunto era um assunto que não me causava grande frisson, ou seja, não deixava ela assim entusiasmada, né? Tudo sempre entre aspas, tá, gente? Depois, quando ela decidiu ali abordá-lo, não deixou de considerá-lo bastante difícil. Como evidencia a frase, resolvi abordar esse tema espinhoso. Então, é mais uma opinião aí dela a respeito do tema, né? Então, resolvi abordar, ela resolveu aí estudar isso, né? Esse tema espinhoso, porque é um tema difícil, tá? Porque é um tema que a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente usa, certo? Na letra B, essa era a letra A. Na letra B, a perguntinha diz assim, no segundo parágrafo, a autora explicita, seu posicionamento quanto ao uso de palavras estrangeiras entre os falantes de língua portuguesa. Grife os trechos que indicam a sua posição. Então, nós vamos grifar lá, por exemplo, a verdade é que, assim como o professor Fischer, eu concordo, né? Não vejo motivo para organizar uma resistência. Acho patético escrever shopping em vez de shopping, tá? Então, nós vamos aí grifar desde a verdade é que, vocês vão lá no texto e grifem, até a palavra shopping, desse parágrafo, tá? Shopping. Aí é um pedacinho aí que vocês podem estar grifando e termina aqui em shopping. Depois, na letra C, a questão é: as ideias expostas no terceiro parágrafo confirmam, relativizam e contradizem, o posicionamento da autora exposto no segundo parágrafo. Justifique com trechos do texto. Qual que é o trecho do texto que vai justificar isso que a gente grifou aqui, né, nessa parte do texto na letra B? Então, vai ser ali, ó, por exemplo, relativiza o quê? O posicionamento, já que indicam que em alguns casos podem haver exageros. Nas relações profissionais, há um exagero evidente. Em seu entendimento, o exagero no uso de estrangeirismos depõe contra o enunciador, em vez de ser charmoso, fica cafona. Então, nós vamos colocar assim. Deixa eu pôr aqui em cima, que é melhor para vocês enxergarem. Relativizam o assunto aí abordado, né? Relativizam o posicionamento
Coloquei certo? Relativiza assim, o posicionamento. Porque aí, às vezes, pode acontecer o que foi dito lá no final, já que indicam casos de exagero. Já que indicam alguns casos podem haver exagero. Aí a gente pode completar, como que eu disse anteriormente no final, podem ser exagerados, fazendo com que aí, em vez de seu entendimento, aí as palavras estrangeirismos, em vez de seu entendimento, pode acontecer o contrário, né? Pode aí, então, o exagero do estrangeirismo ir contra o enunciador. O exagero pode ir contra o enunciador. Tá? Contra o enunciador, e aconteceu o que aí? Em vez de charmoso, ficar cafona. Em vez de chamar atenção, as pessoas acharem chique, pode ser que fique cafona. Cafona é a mesma coisa que brega, fora de moda, né? Às vezes a gente diz, nossa, aquela pessoa é tão cafona, é porque a pessoa tá usando coisas nada a ver, tá? Depois, na letra D aí desse exercício, a gente tem a perguntinha assim, olha. Nos parágrafos finais, autores põem como argumentos uma série de termos estrangeiros em latim. Por que esse recurso contribui para a defesa do ponto de vista? Esse recurso aí de estar defendendo, hein? Olha só, ela expõe com argumentos uma série de termos estrangeiros em latim. Se ela estiver falando que o que causa, tudo que é exagerado pode não ser legal, o que ela quis aí nessa pergunta? O que quiseram dizer nessa pergunta aí? Contribui para ela firmar aquilo que ela estava querendo dizer? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Confirma, contribui por quê? Porque ela exemplifica termos estrangeiros e contextos em que se julga não haver nenhum prejuízo para a língua portuguesa, muito mais para o entendimento da mensagem pretendida. Então, ela julga que contribui porque ela exemplifica, letra D, então. Que o uso dos termos, né, que ela usou aí, pode melhorar o entendimento. Pode melhorar o entendimento e não piorar. E não piorar, no caso do estrangeirismo. Certo, pessoal? Então agora eu vou dar um tempinho, só um minutinho, que eu já vou para outra questão. Bom, pessoal, continuando então a correção, agora eu vou corrigir o número 5, tá? O exercício de número 5, vocês tinham aí, com base no texto transcrito na questão 4 lá, que era um texto que falava sobre falta de informação ajuda a estigmatizar os transtornos mentais. Mas assim, não precisa só do número, fazer o número 4 para fazer esse número 5, tá? Explique o efeito de sentido obtido por meio das estratégias de modalização em destaque. Então aí vocês poderiam ler o texto e fazer aí a questão. Por exemplo, achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionada a um ideal de felicidade. O
que era para a gente fazer aí? Explicar o efeito de sentido obtido por meio dessa estratégia, achar. Então, o que a gente poderia estar explicando nesse exercício aí? Achar, o que é? É um julgamento, o quê? É uma apreciação sobre o valor de verdade, eu não tenho certeza, tá? Então, o achar aí, no caso, na questão número 5, letra A, o achar era um julgamento sobre a verdade, vamos dizer assim, sobre a realidade, né? Quando eu digo assim, eu acho que sim, então eu não tenho certeza, né, sobre determinada coisa. Então, achar aí, julgamento de realidade, sobre a realidade. Letra B. Na letra B, deixa eu voltar aqui na questão. Na letra B diz: você deve ser feliz o tempo todo. Você deve trabalhar todos os dias. Você deve esconder as emoções. Olha só, deve. O que quis dizer essa palavra aí que foi usada repetidas vezes? Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Em que sentido foi usada a palavra deve aí? Essa palavra aí foi usada em questão de obrigatoriedade. Você tem que fazer. Obrigatoriedade, tá? Aí nós temos a letra C. Na letra C, a frase é que redes sociais de enorme popularidade, como Facebook e Instagram, mostram uma face cruel. Então, as palavrinhas modalizadoras eram enorme e cruel. O que quis dizer aí nessa frase, pessoal? O que se quis passar aí com essas palavrinhas? Enorme foi de juízo de valor aí positivo, certo? E cruel de valor negativo, tá? Então, nós vamos colocar assim, que enorme foi juízo de valor positivo, né? Assim, foi um julgamento de valor positivo. E cruel de valor negativo, tá? Trazendo negatividade aí a essa palavra que foi usada dentro da frase, ok? Então, nós vamos corrigir agora o número 6, pessoal. Vamos lá? Vamos ver o que diz o número 6. No número 6, vocês tinham aí um cartaz, né? Que vocês tinham que analisá-lo, ok? Então, vocês vão pegar aí número 6, vamos passar lá a canetinha que eu fui acompanhando aqui em cima. Então, número 6. O número 6 trouxe assim: leia o texto da peça de uma campanha da Associação Nacional dos Editores de Revista, né? Você já compartilhou notícia falsa? Aí vem aí trazer para nós também, falando sobre o que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente lê, no que a gente pesquisa, tem que procurar saber se tem valor positivo ou negativo essa informação, né? Então aí ampliou-se o que estava escrito ali, bem pequenininho. Diz assim: você sabe de onde vêm as notícias que recebe? Checa as informações. Antes de compartilhar notícias, você consulta se foram publicadas em uma mídia clássica, ou seja, uma mídia confiável, tá? Disfarçadas com linguagem alarmante e sem apuração jornalística, elas estão influenciando leitores que não conseguem identificar o que é verdade e o que é falso, tá? Não compartilhe informações sem checar a fonte, com conteúdo comprovadamente consistente. As revistas produzem reportagens seguras e confiáveis, seja na versão impressa, online, no celular ou em vídeo. Então, tudo que a gente lê, a gente tem que prestar atenção para ver de onde está vindo isso. O que está acontecendo, né? Naquela reportagem lá, será que realmente é verdade? Saiu só em um lugar e é meio que duvidoso esse lugar? Então eu vou checar fontes que eu sei
que também poderia publicar uma notícia dessa, né? Procurar saber sobre o autor, né? Ou sobre o jornalista que publicou, tá? Então, checar as informações. Então, como que os sinais de pontuação são utilizados para modalizar esse texto aqui? Primeiro, a gente já tem um sinal de interrogação enorme aí, preto. Depois, a gente tem novamente um sinal de interrogação no final do título, tá? O que isso quer dizer pra gente? Por que foi usado esse ponto de interrogação? Né? Então, o ponto de interrogação, ele é utilizado para dirigir perguntas ao destinatário, ou seja, para nós, da peça publicitária. E o ponto de exclamação lá, que teve para checar a fonte, é para enfatizar o pedido. Então, nós vamos colocar aqui que o ponto de interrogação foi usado. Para que foi usada a interrogação? A interrogação foi usada para levantar um questionamento aí, né? E exclamação. A exclamação foi usada para quê? A exclamação, ela veio, então, enfatizar o pedido feito, para a gente não compartilhar coisas que não se deve. Usada para enfatizar o pedido feito. No caso aí, tá? Que pedido? Que nós não compartilhemos informações sem ter certeza. Nós temos que checar as informações e não sair compartilhando de tudo, tá? Bom, então na letra B agora, nós vamos responder a letra B, essa era a letra A, pessoal. Então, vamos lá. Na letra B diz assim: que palavras e expressões denotam juízo de valor negativo e de valor positivo? Vamos por assim, então, negativo aqui, juízo de valor negativo. Que palavras foram usadas ali de valor negativo? As palavras disfarçadas, alarmante e falso. Então, vamos lá. Disfarçadas porque as palavras são disfarçadas, as notícias, né? Alarmantes e falsos, é isso? E falso, né? Alarmante e falso. Então, essas foram as expressões de valor negativo. De valor positivo, nós temos aí pedindo pra gente usar a internet clássica, né? A palavrinha clássica, verdadeiro, Nós temos a palavra consistente, tá? Temos também seguras e confiáveis. Está terminando já a correção. Espero que vocês tenham entendido. Confiáveis. Opa, errei aqui. Confiáveis. É muito importante que vocês tenham essa volta aí, esse feedback, né? Vocês fizeram, mas não tinham certeza se estava certo. Não, por isso que eu estou fazendo a correção, tá bom? Vocês sabem que eu gosto de fazer correção. Bom, na letra C, pessoal, diz assim: que advérbio denota certeza sobre a confiabilidade do conteúdo de uma revista, né? Então, ali, tipo, comprovadamente, né? Comprovadamente é porque você tem certeza, foi comprovado, foi estudado, foi pesquisado, tá? Então, ali nós poderíamos colocar comprovadamente o advérbio. O advérbio que vai denotar certeza para nós, ok? Bom, depois vocês têm uma atividade aí, atividade 2, oral. Não vou fazer ela com vocês aí agora, tal. Eu gostaria de pedir para vocês fazerem o ortografar, certo? E também o em casa. Se vocês já estiverem feito,
porque para mim eu não tenho anotado isso. E se vocês já estiverem... E também o rumo ao ensino médio. Então eu vou colocar aqui que eu gostaria que vocês fizessem o ortografar. Observem para mim se vocês já fizeram esses exercícios, mas eu creio que a gente não fez tudo, não. Eu havia pedido para vocês fazerem os exercícios na última aula, mas a gente não teve mais aula, né? Aí eu entrei com revisão de todos os outros. Então vamos anotar aí. Ortografar para quinta-feira, tá? Ortografar. Também em casa. E rumo ao ensino médio. Para quinta, tá? A gente terminar aí esse conteúdo. Então eu vou pedir para Ana Cecília, se você vê que algum desses aqui eu já dei para vocês, estou achando que vocês ainda não fizeram, me manda no particular, ó, Tati, vocês já fizeram esse ou outro, por favor, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo, até mais.